ao meu canal, meu nome é Lorena. Eu tava muito ansiosa pra falar com vocês sobre as minhas primeiras leituras do ano, porque só veio coisa boa aí. E eu tô muito grata, porque no começo do ano passado eu li um monte de coisa ruim e uma das minhas metas desse ano era largar os livros que eu tô achando ruim, deixar passar, sabe? Não ficar apegada a eles obsessivamente, achando que eu tenho que ler até o final. Hábitos literários não saudáveis. Então eu tô feliz que tá dando certo até agora essa meta e eu tenho boas indicações. O primeiro livro que eu li esse ano, que já virou um favorito e com certeza vai estar na lista final de melhores livros do ano, foi Perfect on Paper, ou Perfeita no Papel, que tá saindo esse ano em português. Ele vai contar a história de uma garota, a Darcy, que basicamente tem um empreendimento secreto na escola dela que parece muito Sex Education, que é uma série que eu amo. Tem um armário abandonado na escola dela em que as pessoas colocam cartinhas pedindo conselhos amorosos, tipo um FAQ amoroso, e ninguém sabe quem responde às pessoas quando elas colocam a cartinha e um dinheirinho nesse armário. Mas todo mundo só sabe que dá certo e que são os conselhos fenomenais. E quem administra e dá esses conselhos é a Darcy, que é perita, assim, super inteligente quando se trata de relacionamentos dos outros. Vamos chegar lá. Ela sabe tudo. Inclusive, no livro tem umas passagens dessas cartinhas, conselhos amorosos dela, e são umas coisas, assim, eu esperava um negócio basiquinho, tipo, termina, não termina, conversa, não conversa. A menina entende uma psicologia por trás dos negócios que eu levei uns 3 tapas na cara que eu não tava esperando só quando o livro começou. Já fiquem avisados porque eu me senti agredida. E foi muito bom, muito gostosinho. É bem young adult, bem comédia romântica, e era exatamente o que eu tava precisando. Eu tô adorando ler esses livros ultimamente. Tem outro ali também que tem uma vibe parecida. Mas assim, o plot central. Ela administra esse armário em segredo, ninguém sabe que é ela, até que um garoto popularzinho, sempre é o garoto popularzinho, do colégio dela, que ela não conhece tão bem, meio que flagra ela, descobre que é ela por trás do armário e pede pra ela ajudar ele a reconquistar a ex dele com os conhecimentos amorosos dela. Daí ela acaba concordando em fazer isso porque ninguém pode saber que é ela por trás do armário, porque se o povão descobrir, pessoas específicas que ela não quer que descubram vão saber que ela fez uma burrada com a melhor amiga dela, a vida amorosa da melhor amiga dela, no ano anterior, e ninguém pode saber disso. Tem representatividade bissexual que eu amei, tem várias coisas, é super gostosinho, amei demais, com certeza um dos favoritos, e eu vou até comprar quando sair em português, porque eu quero ler em português também. Depois eu li Sete Céus para Beatriz, que é um livro nacional que saiu independente esse ano, em fevereiro, que é o livro de uma amiga minha, a Mag, e gente, eu fico abismada com como essa mulher escreve bem. É uma escrita lírica, assim, tão linda. Se você gosta de Ed La Rue, você pode gostar desse também. E esse específico é uma história lindíssima e curta, só deixando claro, que fala sobre basicamente 3 histórias. A primeira e a principal é sobre uma menina que queria muito morrer, mas a morte não ajuda ela, a morte não vem no socorro dela. É uma história com elementos fantásticos, assim. Outra é sobre um menino que tinha muita força de vida, mas tinha muitas perguntas e recebe a ajuda de um anjo. E outra é sobre uma menina que não conseguia sentir e recebe a ajuda de um demônio. E é lindo, simplesmente, assim, eu li numa sentada só e eu queria grifar o livro inteiro. Tem uns assuntos pesadinhos também, mas é tão lírico, assim, é literalmente um livro sobre cura. Então tem essa perspectiva sobre esses assuntos pesados que é mais suave. Depois eu li Mistborn 1, 2, 3 e eu adorei também. Mistborn é uma das fantasias mais famosas do Brandon Sanderson e eu sempre ouvia falar, porque eu quero muito ler mais livros desse autor, eu sempre ouvia falar bastante desses livros que eram incríveis, maravilhosos, e de fato gostei muito. E é fantasia, né? Eu amo fantasias e romances e fantasias com romance, mas tem um foco maior na fantasia. Até tem romance, mas é mais fantasia. E é muito foda. É porque assim, vamos por partes. A gente tá num mundo mágico em que as pessoas têm poderes. Inclusive, lembra muito, eu achei, a trilogia Tons de Magia. Mas a questão é assim, é um tipo de magia nesse mundo em que as pessoas ingerem metais e conseguem produzir essa magia. A magia depende dos metais que você tem no organismo. E depende também se você tem aquela capacidade, né? Porque a maioria das pessoas, se tem essa capacidade, tem a capacidade de queimar um metal, que é assim que fala, né? Eles queimam, sei lá como queima, lá no estômago deles taca fogo. E algumas pessoas têm a habilidade de queimar todos os metais. Mas essas pessoas são raras.
caras. E esse é um poder que tá muito concentrado na nobreza. É um poder da nobreza. Existe o povo que é nobre e existe um povo que é escravizado. Esse poder foi dado pelo Senhor Soberano, que é tipo o rei ditador lá, e ele proibiu dos nobres de terem filhos com os escravos. Que não necessariamente eles são sempre escravos, mas são um povo escravizado. Só que não dá pra controlar, então de vez em quando nasce essas crianças que são desse povo rechaçado, mas elas têm poderes. E esses golpistas são uma dessas crianças, que são adultos, mas são uma dessas crianças. E eles vivem nessa cidade, que é o centro desse império, em que tem muita pobreza, muito povo marginalizado ali, porque fica concentrado nessas cidades. O povo costuma ser escravizado, mas nas áreas rurais. E esses golpistas montam um plano pra acabar com o Senhor Soberano. Isso é impensável, porque ele é, inclusive, o deus dessa sociedade. Eles não conhecem outra coisa além dele, mas só sabem que tá ruim e que eles vão destronar esse cara. Então esse é o primeiro livro e é completamente foda. É um tipo de heist, porque heist é, assim, um livro sobre roubo. Comparando com Six of Crows, é um negócio bem mais planejado, assim, tipo, em heists como Six of Crows, você não sabe o que tá acontecendo. Tem uma mente pensante que decidiu tudo que vai acontecer por trás de tudo e você só vê quando realmente tá acontecendo. A não ser que o plano vá dar errado, né? Daí eles falam antes e a gente já sabe, vai dar errado. Mas nesse Mistborn é um pouco mais, assim, as coisas acabam sendo um pouco mais lentas por causa disso, porque eles planejam muito, tem esse lado bem político por trás, mas também é bem construído, então tem muitas coisas que acontece. Não é só um roubo, uma grande coisa que eles fazem. São várias pequenininhas etapas. É muito foda. E é muito bem escrito também. E eu adoro a Vin. Quem gosta de Rainha Vermelha também, inclusive eu fiz um vídeo, acho que é aqui, né? Um vídeo aqui no canal lendo todos os livros da saga da Rainha Vermelha. Quem gosta dela vai gostar da Vin, porque a Vin fica mentalmente o tempo todo falando: todo mundo vai te trair, todo mundo vai te trair. Então pode ser uma boa dose de nostalgia pra você. Depois eu li A Ponte Entre Reinos, que esse aqui eu me referi a ele como fantasia, mas não tem elementos mágicos. Ele conta a história, eu até falei aqui em outro vídeo, mas ele conta a história de um Enemies to Lovers. É sobre reinos. E aí o que acontece? Tem os reinos que ficam em torno do mar, aparentemente. Inclusive um desses reinos é o reino da protagonista. E tem um reino que é assim, tem uma ponte que corta esse mar. E a ponte basicamente é o reino e as ilhazinhas em torno da ponte. E esse é o reino mais poderoso de todo esse universo aqui, porque todo mundo precisa da ponte para o comércio rolar, todas as questões. E todos os outros reinos querem controlar essa ponte, querem acabar com esse reino poderoso, que é o reino da ponte. Só que ele firmou um tratado de paz entre esse reino da ponte e o reino dessa menina aqui, que é meio que só na superfície, porque na verdade o pai dela, que é o rei, ele tem um grande plano de que ele vai dominar a ponte e ele ia usar uma das filhas dele pra isso. Porque uma das coisas do tratado era o combinado de que quando eles tivessem idade suficiente, uma das filhas dele ia casar com o herdeiro dessa ponte. Daí ele pegou um monte de filha dele, porque aparentemente ele tem um monte de filha legítima com as amantes dele, ou sei lá, tem um harém, e levou um monte delas pro meio do nada, ficar isolada de tudo no meio do deserto e serem treinadas pra se tornarem assassinas e rainhas e sedutoras super poderosas pra acabar com a vida desse rei herdeiro do reino da ponte. E aí essa garota cresceu dessa forma, ela só quer destruir o cara que ela odeia e eles vivem esse Enemies to Lovers. Esse livro é relativamente previsível. Tipo, você consegue saber o que vai acontecer, mas você fica muito ansioso pra acontecer e o que vai acontecer pra que isso aconteça. Então foi um livro que me deu muita ansiedade. Eu ficava tipo, parecia que eu tava lendo um suspense, sabe? Você não consegue largar até terminar. Mas é um livro legal e eu tô animada pra ler o segundo, porque eu acho que ele tem potencial pra ser melhor do que o primeiro, mas veremos. Depois eu li pro Clube do Livro de Adaptações Literárias. Eu tenho esse Clube do Livro e a gente lê todo mês um livro que vai ser adaptado pra filme ou série. E a leitura escolhida de janeiro foi A Seleção e foi super legal, super nostálgico essa releitura pra mim. Eu acho que já é a terceira vez, no mínimo, que eu tô relendo. E é engraçado porque cada vez que eu leio eu tenho uma impressão diferente. Da última vez que eu li, em 2020, tinha muito tempo que eu tinha quase perdido um pouco o hábito de ler. E eu só conseguia ficar, tipo assim, esse aqui é o harém da América. Seja feliz, pegue todos. Não passei tanta raiva com o Triângulo Amoroso, mas é uma história de triângulo amoroso. Agora, nessa nova releitura,
leitura, passei um pouquinho de, não raiva, vergonha alheia. Mas é muito bom, é muito gostosinho, principalmente o romance dela com o Maxon. Ele é muito fofinho, eu não lembrava dele ser tão cadelinha por ela quanto ele é. Apesar da gente ter lido ele pro Clube do Livro de Adaptações Literárias, eu já desisti, entendeu? A gente já tá há muitos anos esperando por essa adaptação. Nem levo muita fé de quando ela vai sair, assim, de que ela vai ser boa, por tudo que já vazou por aí, mas a esperança é a última que morre. Depois eu li o volume 2 de Heartstopper, eu li ele no Webtoon em inglês. As graphic novels de Heartstopper estão disponíveis online legalmente pela autora, só que em inglês. E eu amei. Com Heartstopper nem tem erro, nem dá muito pra eu falar. Tipo assim, foi mais ou menos até onde foi a série, né? E agora eu tô ansiosa pra ler o terceiro, pra ver mais coisas, assim, coisas que não saiu na primeira temporada e vai sair agora na segunda. Depois, um pouquinho na vibe de Perfeita no Papel, daqueles young adults saborosinhos de comédia romântica, eu li Tweet Cute. Enquanto eu tava lendo, eu tava pensando, gente, como eu vou falar sobre esse livro? Porque não é simples assim, tipo, não é um Enemies to Lovers. Esse livro tem basicamente todas as tropes e elas coexistem. Porque a protagonista e o interesse amoroso, o nome da menina é Pepper. Qual é o nome dele? Acho que é Jack. E aí, a Pepper e o Jack, eles estudam na mesma escola e eles têm famílias que têm lanchonetes. A família da Pepper tem uma lanchonete, tipo, que é uma franquia famosa internacionalmente. E a família do Jack tem uma lanchonete que é mais caseira e um negócio familiar, que não tá indo tão bem assim nos negócios, porque ela é mais tradicional, há muitos anos que ela foi mais popular. E aí tudo está bem, até que a lanchonete da família da Pepper lança um novo sanduíche que é idêntico e basicamente tem os mesmos ingredientes do carro-chefe do sanduíche mais famoso da lanchonete do Jack. Daí ele fica puto da vida e resolve lançar uma indireta no Twitter, lançando um shade na lanchonete da Pepper, o Burger King da vida. E aí, qual é o problema disso? Qual é a questão? Ele cuida do Twitter, em geral, das redes sociais, da lanchonete da família dele, e ela ajuda a conta do Twitter da lanchonete da franquia da família dela. E aí, sem saber a princípio que eles estão falando um com o outro, eles começam essa guerra no Twitter, em que eles ficam lançando indireta um pro outro, quase um enemies to lovers. Só que a questão tá aí. Esse não é o único tipo de interação que eles têm. Eles são enemies nas redes sociais, são estranhos, colegas, quase amigos na vida real, mas além disso tudo, tem uma espécie de WhatsApp, tipo um aplicativo de mensagem com fórum, com umas coisas assim, na escola deles, em que os estudantes conversam de forma anônima. Sabe quando você entra no Google Doc de alguém e numa conta anônima sem logar, e aí aparece lá, tipo, ornitorrinco entrou, girafa entrou, vários animais aleatórios? Esse negócio é assim, tipo, você ganha um animal e você conversa anonimamente com esse título de animal, e eles estão há meses conversando nessa plataforma sem saber que estão conversando um com o outro, e eles são melhores amigos. Então eles são melhores amigos, strangers e inimigos. E é super gostosinho, é uma comédia romântica, assim, nessa vibe mesmo desses livros que eu tô amando ler. Mas esse aqui foi muito amorzinho e é um queridinho. E por último, mas não menos importante, eu li um livro fenomenal e eu tô muito grata porque eu li ele por causa do Clube do Livro Viajante. Já falei aqui desse Clube do Livro que eu tenho também, com outras amigas minhas que são book amigas que eu conheci no Instagram literário, e elas moram em outros estados e a gente se envia livros anotando, assim, né? Então tem livros com anotações de todas elas. Eu talvez não tivesse pegado esse livro pra ler sozinha, principalmente nesse momento agora que eu tava numa vibe diferente, mas eu tô infinitamente grata por ter lido O Parque das Irmãs Magníficas, que é um memorial de uma travesti que teve uma vida muito difícil, muito violenta, né? Assim, um contexto familiar muito violento. E aí ela se muda pra outra cidade, uma cidade maior, pra cursar a faculdade. E lá nessa cidade tem esse parque, que é bem conhecido porque à noite ele tem pouca iluminação e acaba sendo um point de prostituição. E aí tem esse grupo de travestis que ficam lá cotidianamente nesse parque. E essa protagonista vai lá meio que conhecer, meio na curiosidade, assim, porque ela nunca conheceu outras pessoas como ela. E ela acaba entrando pra esse grupo que tem vivências super complicadas, mas uma vivência também muito unida, de família. E é muito foda. E eu ficava abismada, assim, com como a escrita é lírica
idílica, linda, poética, e como a violência nesse livro consegue conviver tão lado a lado com essa sensibilidade enorme. Uma mesma frase conseguia ser tão violenta quanto sensível e delicada. Tem uns quesinhos de realismo mágico também que eu ficava tentando racionalizar, tipo, gente, isso é um memorial, então isso aconteceu, então essa coisa da fantasia tem um significado, algum significado que eu tô perdendo, psicológico. Não consegui entender direito, mas tenha em mente que, tipo, tem quase todos os tipos de gatilho que existem por aí, sabe? Todos. Uma coisa extremamente violenta, mas real e sensível. Não é um gatilho que tá lá só pra te impressionar e te chocar. É um negócio real que aconteceu com alguém e não tá lá à toa, sabe? Então, gente, foda demais, com certeza 5 estrelas. Tô muito feliz com as leituras desse ano até agora e eu espero que vocês tenham pegado boas indicações daqui também, porque, gente, são livros muito bons. Me contem aí embaixo que livros vocês já leram até agora esse ano, se vocês já leram algum desses livros, se vocês gostaram. Deixa aí embaixo se você tiver sugestões pro canal também, sugestões de vídeos que você quer ver por aqui. E beijos, até a semana que vem!